Olá, seja muito bem-vindo. Agora são 10 horas pelo horário de Brasília e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. Eu já começo com uma notícia de utilidade pública. Olha só, o CPF vai passar a valer como documento único para identificação em serviços públicos. De agora, de acordo com essa nova determinação, os órgãos públicos não vão poder exigir mais outros números, como, por exemplo, RG, PIS ou então o título de eleitor para o preenchimento de cadastros. O presidente Lula sancionou uma lei que estabelece o CPF como um número suficiente para identificar um cidadão nos serviços públicos. Mas os órgãos emissores têm o prazo de 12 meses para se adaptarem à nova regra. A lei estabelece que o CPF deve constar nos cadastros e documentos de órgãos públicos, de registro civil de pessoas naturais ou em documentos de identificação emitidos pelos conselhos profissionais. Com isso, órgãos de governo não poderão exigir outros números de identificação para preencher um cadastro, como o PIS, o RG ou o número da carteira de trabalho. Os demais documentos podem até ser solicitados, mas a ausência das informações não pode mais impedir a conclusão do cadastro ou requerimento. A lei prevê que os novos documentos emitidos usem o CPF como número identificador, em vez de gerar uma nova numeração única, como acontece nos títulos de eleitor e carteiras de motorista, por exemplo. E eu falo de economia agora. O governo anunciou um pacote econômico, aliás, o primeiro desse novo governo. E o objetivo é alcançar uma redução de 50 bilhões de reais nos gastos. Para isso, serão feitos ajustes em impostos e também haverá o lançamento de um programa para o pagamento de dívidas. Veja os detalhes. O programa Litígio Zero vai oferecer descontos de 40% a 50% sobre juros e multa para pessoas físicas e microempreendedores quitarem as dívidas com a Receita Federal. Para as empresas com dívidas acima de 60 salários mínimos, o desconto pode chegar a 100%. Nos dois casos, o pagamento poderá ser feito em até 12 meses. As empresas e as famílias precisam voltar ao mercado de crédito, senão elas não vão consumir. Você está com uma taxa de juros de 13,75%, muito acima da inflação, muito acima da média mundial, taxa de juros real. Então, hoje a gente, assim como o Desenrola que vai ser anunciado no final do mês, ele também tem essa característica. Ele é um programa voltado para a solução desse problema, em que você acumulou a pandemia, a pós-pandemia, com um aumento de 11,5% da taxa de juros. A proposta do governo federal com o programa Litígio Zero também é agilizar os processos que chegam ao CARF, Conselho Administrativo de Recursos Financeiros. Para isso, vai acabar com o chamado recurso de ofício para processos de até 15 milhões de reais. Já os processos de menor valor deverão ser julgados diretamente na Delegacia da Receita. Além do programa para renegociação com o fisco, a equipe econômica também disse que está fazendo análises para cortar despesas na própria estrutura do governo. Uma das propostas já em curso é a reanálise de contratos de todos os ministérios. Todos os órgãos, portanto, todos os ministérios deverão avaliar a necessidade da manutenção dos contratos realizados na gestão passada. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de ressalvar. Não significa que vão anular, cancelar, eles vão simplesmente analisar cada caso e eles terão a liberdade, a discricionariedade, o poder que é de cada ministério a fim de dizer nós vamos manter, nós vamos reavaliar, nós vamos pedir o cancelamento desse contrato ou desse programa. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou que os últimos programas de desoneração fiscal lançados pelo governo anterior corroem o orçamento deste ano e que o trabalho da equipe econômica agora é buscar equiparar receitas e despesas com os valores de 2022. Para isso, foram lançadas 3 medidas provisórias, 3 decretos e uma portaria. Alguns destes textos precisarão ser analisados pelo Congresso Nacional nos próximos meses. Com a aprovação das propostas, Haddad disse que espera fechar o ano com déficit primário entre 0,5% e 1%. Essas medidas aprovadas pelo Congresso, se tiver uma resposta que nós consideramos possível, da autoridade monetária, eu acho que nós podemos pensar com muita tranquilidade em fechar 2023 com um déficit inferior a 1%.
Estamos fixando uma meta para fechar entre 0,5% e 1% o déficit primário de 2023. E ainda falando de economia, o Brasil melhorou sua posição no ranking mundial de inflação. O repórter Leonardo Félix traz os detalhes agora. Com a queda do IPCA nos últimos meses, o país registrou a sexta menor inflação de 2022 entre os países do G20, grupo formado pelas principais economias do planeta e emergentes. Esse dado é de uma agência classificadora de risco de crédito, aqui do Brasil. A inflação oficial de preços do Brasil encerrou 2022 com alta de 5,79% e furou o teto da meta pelo segundo ano consecutivo, de acordo com dados divulgados pela IBGE, o que serve como alerta segundo a consultoria responsável pelo estudo, a Austin Rating. O índice é menor que o projetado para a União Europeia, Reino Unido e Estados Unidos, além de ficar abaixo do aumento da Itália e da Alemanha. Os principais fatores que contribuíram para a melhoria do cenário foram a inflação do ano anterior, os fenômenos globais, a retomada da demanda de serviços e do emprego após a reabertura da economia. De São Paulo, Leonardo Félix. Como a gente acabou de ver, o Brasil melhorou sua posição, mas a Argentina fechou 2022 com a maior taxa de inflação já registrada em mais de 3 décadas. O Instituto de Estatísticas INDEC anunciou nesta quinta-feira que a Argentina registrou, em 2022, uma inflação anual de 94,8%, a maior em 32 anos e uma das mais altas do mundo. O índice de preços ao consumidor teve alta de 5,1% em dezembro, abaixo dos 7,5% de julho, mas acima dos 4,9% em novembro. Os itens que sofreram os maiores aumentos foram vestuário, calçados, restaurantes e hotéis. Entre os que subiram menos estão comunicação, habitação e serviços públicos. Esse nível de inflação não era registrado desde 1991, após 2 anos de hiperinflação superior a 1.000% entre 1989 e 1990. Terceira maior economia da América Latina, a Argentina está mergulhada em uma inflação crônica de 2 dígitos há uma década. Para tentar conter o forte aumento, o governo do esquerdista Alberto Fernandes lançou em dezembro um plano de preços justos, que tem o objetivo de congelar os custos de 2.000 itens de primeira necessidade até março e autorizar aumentos mensais de até 4% para outros 30.000 artigos. A Argentina fechou o ano de 2022 com um crescimento estimado de 5%, após uma expansão da atividade econômica de pouco mais de 10% em 2021, que pôs fim a 3 anos de recessão. O Banco Mundial espera um crescimento de 2% da Argentina em 2023. Uma obra do pintor Van Gogh se tornou objeto de discórdia. Um brasileiro está pedindo que lhe devolva uma tela que ele alega ter comprado em 2017 e perdido por anos. A obra está exposta em um museu nos Estados Unidos. Acompanhe comigo. A tela Une liseuse de roman, também conhecida como a leitora de romances ou a dama leitora, do impressionista neerlandês Van Gogh, se tornou objeto de discórdia. A empresa Brocart Capital Partners, cujo único membro é o brasileiro Gustavo Soller, pede que lhe devolvam a obra, que ele alega ter comprado em 2017 e perdido por anos, até que a localizou em um museu nos Estados Unidos, onde está exposta. Em uma ação judicial, Soller, que compra, vende e coleciona obras de arte, conta que adquiriu o quadro em 2017 e que um terceiro que não identifica imediatamente tomou posse do mesmo, sem que ele tenha cedido seu título. O brasileiro relata que recentemente descobriu que a tela estava exposta no Instituto de Artes de Detroit como parte de sua mostra Van Gogh na América. Por medo de que o museu transferisse o quadro ao fim da exposição, que vai até 22 de janeiro, ou a entregue a um terceiro, Soller decidiu apelar para a justiça. 3 dias antes do fim da mostra, um tribunal do Michigan deve realizar uma audiência sobre o processo. A obra custou 3,7 milhões de dólares, mas calcula-se que valeria atualmente mais de 5 milhões. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 11 horas eu volto com mais notícias para você. Até mais!